Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligado, tudo à sua disposição para você acompanhar as nossas a nossa jornada de hoje. Até 13h, a gente quer você por aqui, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, sua interação é bastante legal, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038, 12:01, eu sou Mauro Frisman, vamos iniciar mais uma semana por aqui, com empenho, com dedicação, saúde para todos. Eu apresento os nossos convidados escalados aqui para análise e debate dos assuntos propostos. Dr. Alberto Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral. Dr. Rolo, bem-vindo, obrigado pela presença com a gente sempre. Tudo bem? Tudo certo, Mauro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço você, a Zenilda, na parte técnica, e os meus colegas de bancada também. Eu agradeço a oportunidade. Também com a gente a Viviane Zanardo, ela é jornalista, publisher do Jornal da Criança. Tudo bem, Viviane? Boa tarde e bem-vinda aqui com a gente. Viviane, seu áudio. Cadê a Viviane? Não temos. Opa, boa tarde a todos, tudo bem? É uma satisfação imensa estar com vocês na tarde de hoje. Muito obrigado pela presença, Viviane. Eu apresento também o doutor Henrique Nelson Calandra, desembargador aposentado, advogado, especialista em direito empresarial, ex-presidente da APA-Magis e da Associação dos Magistrados Brasileiros. Tudo bem, doutor Calandra? Bem-vindo, obrigado pela presença sempre com a gente. Olá, Mauro, olá, ouvinte, sempre é um prazer participar do Gente que Fala. Com tantos conflitos, precisa alguém que fale mesmo. Também com a gente nessa jornada de hoje, doutor Roberto Beijato Júnior, advogado, professor da Faculdade de Direito do IBMEC São Paulo. Tudo bem, doutor Beijato? Como estão as coisas? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Obrigado primeiramente pelo convite, participar mais uma vez aqui do programa Gente que Fala. Prazer enorme. Cumprimento aqui o doutor Alberto Rolo, estendendo também os cumprimentos aí para toda a família Rolo, o Alexandre, o Arthur Rolo, que são grandes amigos. Um grande prazer aí participar mais uma vez com o desembargador Calandra, um magistrado brilhante. Muito obrigado aí pela oportunidade. Cumprimento também a Viviane, o Ayrton e todos aí que estão assistindo. Obrigado. Eu vou apresentar agora também o Ayrton Gontoff. Ele é jornalista, está em Israel, na cidade de Haifa, e vai atualizar para a gente a situação do conflito que ocorre lá em Israel neste momento. Ayrton Gontoff, boa tarde, bem-vindo. Boa Obrigado. tarde, na melhor das hipóteses aí, né? Aí já quase boa noite, né? São 6 horas da tarde. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês e, infelizmente, hoje é sobre um tema tão triste, sobre a tragédia que se abate sobre Israel e também sobre Gaza. Sim. Olha, gente, como eu destaquei aqui, o Ayrton Gontoff está em Haifa, é uma cidade portuária que fica ao norte do Estado de Israel, mais ou menos a 2 horas de carro, 150 quilômetros da faixa de Gaza, que é onde se iniciaram os conflitos com os ataques terroristas promovidos pelo grupo Hamas, que começaram no sábado. E o Ayrton vai trazer algumas informações importantes a respeito de tudo isso. Ayrton, você consegue atualizar os números para a gente entender qual é a situação, mortos e feridos de ambos os lados? O que você tem de mais atualizado? Infelizmente, enquanto a gente estava conversando, apareceu aqui na TV israelense que agora são 800 mortos e 2.500 feridos, além, se falam pelo menos, porque não sabem quantos são, e desses 2.500 feridos, 400 em situação bem grave, em estado grave. Também há cerca de 150 pessoas sequestradas, estou falando do lado israelense, não se sabe quantas estão mortas, quantas estão vivas,
mas o que sabe é que são pessoas de todas as faixas etárias, desde bebês até idosos. Ainda não tem o lado palestino, mas as informações é que são números assustadores que vão aumentar a cada momento. A gente sabe que a resposta de Israel será muito dura. Ao mesmo tempo, sabemos que o Hamas, que é um grupo terrorista, faz questão de colocar as suas artilharias, os seus locais de disparos dentro de lugares residenciais, às vezes em prédios onde funciona um hospital no mesmo lugar. Então, acontecerão muitas mortes, é tudo muito trágico. Hoje também foram encontrados 250 corpos, 260 corpos de jovens que estavam participando de uma rave. Foram dançar, foram se divertir, e as cenas são muito chocantes. Em Israel, pois é uma preocupação desde sempre, a televisão não fala de mortos, não mostra as cenas antes da família ser comunicada. Então, demora, aparece antes no Brasil do que aqui. Mas as cenas começam a aparecer e estão chocando o país inteiro. Ayrton, claro, a gente está a uma distância muito grande do Oriente Médio, aí do continente asiático, e grande parte da população brasileira, o médio, não tem ideia do que seja tudo isso e das razões, né, do conflito entre Israel e Palestina. As pessoas não têm o entendimento do que se trata o grupo Hamas, que promove ou que está promovendo esses ataques, né? É importante que a gente tenha de forma didática, né, esse tipo de esclarecimento, porque quem se interessa é mais a comunidade judaica, a comunidade árabe, os historiadores, enfim, a população, de uma maneira geral, acaba não tendo o entendimento. O grupo Hamas, ele é um grupo contrário, na verdade, à existência do Estado de Israel. Uma coisa é defender a criação de um Estado palestino, outra coisa é ser contra a existência do Estado de Israel, que foi fundado em 1948, todos conhecem a história a partir da resolução da ONU, não é isso? Numa outra ocasião, a gente pode aprofundar essa questão, mas basicamente é isso. Pois o Hamas governa a faixa de Gaza, não reconhece a existência de Israel, e é muito difícil você negociar com alguém que quer a tua extinção. Não devemos confundir Hamas com palestinos. Existe também a Cisjordânia, existem os palestinos que estão em vários países que querem voltar, que discutem se terão direito ou não a uma volta. O que a gente sabe hoje é que uma única solução viável para essa questão são 2 povos e 2 estados. Como será feito, quando será feito, é muito difícil a gente saber. O que existe aqui hoje, Mauro, é um clima de perplexidade, primeiro, pelas fragilidades mostradas por Israel, pelas falhas da inteligência, que sempre foi um ponto de orgulho de Israel. E a gente vê em todas as conversas que, apesar de todo mundo falar em união nacional, preocupação com segurança, o governo do Bibi será muito cobrado, porque o que o governante de direita, mais coloca como seu grande carro-chefe é ter capacidade de segurança, é ter força. E ele foi extremamente falho. Nunca morreram tantas pessoas, foram 800 mortes e nós estamos no 3º dia. A outra questão, todo mundo está muito abatido, porque a perspectiva de paz com a Arábia Saudita era muito próxima. Israel tem hoje paz com o Egito, com Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Marrocos e com o Sudão, que não é árabe, mas é muçulmano. E a Arábia Saudita, até há pouco tempo, se um atleta dela fosse competir contra um atleta de Israel, ele não poderia. Deveria desistir dessa competição, não poderia apertar a mão de um israelense. E recentemente, várias competições, congressos aconteceram na Arábia Saudita com a permissão da participação de delegações israelenses e até de ministros. E a gente sabe que a Arábia Saudita disputa com o Irã a hegemonia do mundo islâmico. E a Arábia Saudita tem a vantagem de ser onde ficam os 2 lugares mais sagrados para o islamismo, que é Meca e Medina.
Com a paz chegando, até para ter uma oposição para o crescimento do radicalismo islâmico, a preocupação com a bomba do Irã, hoje a Arábia Saudita quer ser aliada de Israel. Então, a Arábia Saudita fechando esse acordo de paz, vários outros países sunitas também fariam. Estariam muitos, e Israel estava exultante. O que acontece? Com este conflito, quando chegarem as imagens dos palestinos morrendo também, infelizmente vão acontecer, a opinião pública desses países árabes, a tendência é que eles não aceitem o acordo de paz. Então, o Hamas foi muito certeiro, eu tenho que dizer isso, infelizmente foi competentíssimo e conseguiu muitos ganhos, matou gente, tem sequestrados e vai conseguir, provavelmente, dinamitar por um bom tempo o processo de paz entre Israel e alguns países árabes. Agora, em relação à própria segurança de vocês todos aí, existe a situação lá no norte, né, na fronteira com o Líbano. O norte de Israel faz fronteira com o sul do Líbano, e lá existe o grupo Hezbollah, que é patrocinado pelo Irã. Existe também uma preocupação do apoio do Hezbollah em relação a essas ações do Hamas. E como é que está a inteligência aí do Estado de Israel para evitar conflitos lá por cima? Mauro, eu estou com um problema técnico aqui. Eu posso entrar um pouco mais tarde ou não? Voltar um pouco mais tarde? Se você quiser concluir, você tem algum tempo aí para concluir? Tá conseguindo? Eu quase não tenho, só rapidamente. Apesar dos enfrentamentos que aconteceram, os analistas não acreditam que interesse para o princípio Hezbollah, nem para Israel e nem para o Líbano, onde o Hezbollah fica, que essa guerra comece. Mas a gente nunca sabe como a guerra começa e como ela vai terminar. Qualquer movimento errado de uma das peças do tabuleiro eclode uma guerra no norte também. E o Hezbollah é muito mais forte do que o Hamas. Muito bem. Airton Gontoff, vou te liberar aí em razão de muitas outras entrevistas que você tem a conceder aos órgãos de imprensa aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigado pelas informações e qualquer novidade você aciona a gente aqui. Obrigado, e você sabe como eu sou fã do programa, de você, de toda a produção, como eu adoro participar. Muito obrigado, Airton Gontoff, jornalista que mora em Haifa, cidade portuária ao norte de Israel, atualizando para a gente um pouco da situação em relação aos conflitos que estão acontecendo no país israelense desde o sábado. Bom, gente, 12h13 agora, vamos aos assuntos aqui que estão pautados aqui para a nossa conversa. Olha, venceu na sexta-feira agora o prazo para que mudanças no modelo eleitoral brasileiro pudessem valer para as eleições municipais de 2024. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a mini-reforma eleitoral aprovada na Câmara dos Deputados não foi votada pelos senadores para evitar que a cada eleição as regras sejam modificadas. E ele ainda defendeu uma revisão estruturada do Código Eleitoral. A mini-reforma eleitoral prevê a simplificação, ou previa, né, porque não passou no Senado, não foi apreciada, não foi votada, previa a simplificação da prestação de contas pelos partidos e candidatos, a doação via Pix e o uso de verba feminina com despesas de outros candidatos. Doutor Alberto Rolo, bom, essa declaração do senador Rodrigo Pacheco em relação à não votação dessa matéria faz sentido, né? É bom fazer tudo isso no momento mais adequado, de uma maneira mais estruturada, e fazer a reforma do Código Eleitoral, não uma mini-reforma, né? Com certeza, Mauro. Primeiro é importante eu falar que vamos torcer para que a paz, né, esses povos encontrem a paz da maneira mais rápida possível, né? Então, tentando falar desses assuntos importantes aqui no Brasil também. Com certeza, quanto mais tempo o Congresso tem para discutir qualquer tipo de alteração na legislação eleitoral, é melhor porque a matéria sai discutida, sai mastigada e tem mais tempo para serem pensados os prós e os contras. Agora, o senador Rodrigo Pacheco, quando ele diz que é para evitar que existam alterações a cada eleição, isso é um pouco de conversa mole, Mauro, porque desde a lei vigente hoje, a lei é de 97, desde a lei 9.504, que é de 97, que a gente tem, basicamente, de 2 em 2 anos, alguma alteração.
E essas alterações até são saudáveis, porque elas vêm em função daquilo que aconteceu na eleição passada. Então, alguns pontos dessa mini-reforma, eles queriam ou pretendiam justamente fazer alguns ajustes em função do que aconteceu em 2022. Então, isso não é ruim, não é de todo ruim, mas realmente existe lá uma proposta, né, de um novo Código Eleitoral, como você mencionou, são 900 artigos mais ou menos. Então, se é para levar a sério uma ampla reforma eleitoral e não uma mini-reforma, então é bom que eles se debrucem sobre um novo Código Eleitoral. Agora, Mauro, a gente tem condição de cobrar deles, vamos prestar atenção para que isso não volte a ser discutido lá em 2024, né, ou em 2025, quando eles falarem para a eleição 2026. Se são 900 artigos, eles têm que discutir isso já, desde já, criarem as comissões na Câmara, no Senado, para que essas discussões sejam implementadas e sejam divididas, né, com a sociedade, e para que esse processo, esse projeto chegue maduro no momento oportuno, né? Lá, se for para a eleição 2026, então que seja para a eleição 2026, mas não esperar um ano antes para depois começar a falar de novo, precisamos de um novo Código Eleitoral. Então, a gente tem condição de cobrar isso. Agora, nesse ponto, eu acho que foi um pouquinho de desculpa, um pouquinho de má vontade do Senado. Agora, tudo bem, se não quiseram discutir esses pontos, vamos deixar para discutir um novo Código Eleitoral. Agora, o que o senhor falou, né? Toda vez fica para o momento, para o último momento, né? E aí não dá tempo, e aí ou a coisa é feita, como eles chamam, né? No afogadilho, ou acaba não fazendo como aconteceu agora. E aí está sempre uma coisa mal feita, né? Com certeza. E aí, se você fala, por exemplo, você mencionou alguns pontos. Um ponto que eu achava importante, e o doutor Calanda depois vai poder falar sobre isso, já que foi juiz, um ponto era, de alguma maneira, antecipar o processo de registro dos candidatos. Porque você lembra, Mauro, que às vezes a gente chega no dia da eleição e tem candidato que não está com registro 100% decidido definitivamente. Aí é aquele famoso candidato subjúdice. E um dos pontos dessa mini-reforma era justamente não adiantar a campanha eleitoral, adiantar o período, o prazo para registro. Então, eu acho que esse era um ponto positivo. Tudo bem, não quiseram fazer agora para 2024, vamos fazer para 2026, mas vamos fazer tudo, como você está mencionando, com tempo para discussão, com tempo para amadurecimento. Doutor Calandra, a sua percepção sobre esse tema? Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos ao Alberto Rolo, que é um papa da matéria de direito eleitoral. Eu fui juiz eleitoral, só apanhei. Eu não obedeci essa posição que está o Alberto Rolo hoje como um professor nessa área, inegável. Mas eu digo o seguinte, quando eu olho como juiz essa situação toda, e juiz eleitoral que eu fui em lugares de muito conflito, a lei não precisa correr atrás daquilo que ela tem que regular. Quer dizer, cabe aos partidos, cabe aos grandes mestres, como Alberto Rolo e outros, pegar essas situações e tratar isso na ótica dos partidos e dos candidatos. A lei já existe. O Código Eleitoral pode ter seus 1 milhão de defeitos, mas o maior defeito não está no Código Eleitoral, está nas pessoas que participam do processo eleitoral. Deixam tudo para a última hora, as coligações acabam acontecendo no último dia na última hora do prazo, e nós, juízes eleitorais, no Brasil, fizemos o impossível para modernizar. Eu fiz o primeiro projeto para apuração digital de eleições, e disseram que eu ia ser morto junto com todos os engenheiros que estavam do meu lado, porque ninguém ia compreender que numa máquina já não tivesse o resultado da eleição. Foi isso que me disse o presidente Juca Santana, que era o presidente do TRE, quando eu apresentei a ele esse projeto, que eu e o Luciano Bach e outros engenheiros construímos para apresentar ao TRE. Então, a gente vem 20, 30 anos atrás debatendo para melhorar o processo eleitoral. Eu acho que uma legislação que tenha grandes holofotes sobre as realidades sociais e políticas e que permita ao juiz, com base na lei, solucionar os conflitos na classe política, seria maravilhosa. Mas não pode, como disse muito bem o professor Alberto Rolo, fazer isso no último dia, na última hora. Né? É preciso agora começar o processo. Mas agora, daqui a pouco é final de ano, daqui a pouco é carnaval e ninguém mais vota nada no Congresso Nacional.
Então, o presidente Rodrigo Pacheco puxou o freio de emergência na hora errada. Tinha que ter puxado lá atrás. E ter puxado o freio de emergência não para paralisar a reforma, para fazê-la com a profundidade que merecia ter. Poderia tramitar no Congresso, no Senado e na Câmara simultaneamente, e agora nós teríamos muitos conflitos que geraram esse 8 de janeiro tão lamentado por muitos e por todos. Nós já teríamos uma legislação que regulasse esse tipo de conflito. E queria deixar aqui, sobretudo, às crianças, aos jovens dos países em conflito, não só em Israel e no mundo árabe, nós falamos muito disso, e desse conflito, a imprensa está falando, Mauro, todo dia, e nós somos um pouco judeus e um pouco árabes. Não tem quem não tenha um judeu e um árabe na família, não é? Então, o brasileiro que faz essa soma de várias raças, de vários povos, fica sem entender por que um conflito tão absurdo para dar um lugar para um povo que foi torturado, morto, e por isso é que teve um território para ele morar numa parte do planeta Terra. Coincidentemente, está lá em Jerusalém, no Estado de Israel, tem esse lugar que um brasileiro assinou um decreto de criação do Estado de Israel com a concordância de todos os povos árabes do mundo. Então, Oswaldo Aranha. Exatamente. Então, nós não podemos estar dando marcha ré e voltar atrás. A paz é um caminho inexorável e cabe a cada um de nós nesse planeta Terra bradar pela paz e não pela guerra. Doutor Bejato, sua percepção bem breve sobre o adiamento aí, portanto, da votação da mini-reforma eleitoral não é para já. Claro, perfeito. Primeiro, obrigado aí pela palavra. Bom, eu percebo o seguinte, qual é a minha percepção bastante breve sobre esse ponto. Concordo com o professor Rolo que esse tipo de medida, ela precisa do quê? De um tempo de amadurecimento no Congresso. Infelizmente, muitas vezes, o Congresso acaba dando lugar a pautas mais imediatistas, mas que por algum motivo têm maior visibilidade naquele momento, e acaba se priorizando um retorno eleitoral, enfim, uma maior abordagem da mídia naquela questão, e se perde um pouco em qualidade no processo legislativo. Isso acaba acontecendo. E quando nós paramos para analisar essa questão da legislação eleitoral, que, de fato, como o professor Rolo colocou, a cada eleição eu tenho pequenas mudanças, mas são pequenas mudanças que ocorrem, na maior parte das vezes, não pelo legislativo, mas sim por resoluções do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que vem atualizando eleição após eleição. Mas eu vejo que seria necessário um debate profundo para que se unificasse a legislação eleitoral de uma vez. Hoje nós temos o Código Eleitoral, que ele é da década de 60, de 1965, contou com várias alterações. Temos a Lei de Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, e no que trata das inelegibilidades, temos a Lei Complementar 64, de 90, depois com outras alterações. E aí, em cima disso, a cada eleição, nós temos alterações pelas resoluções do TSE. Então, seria de bom tom, mas com tempo, com um debate maduro, técnico, que se aprofundasse uma legislação unificada. E muitas vezes, como o processo legislativo ele caminha mais buscando, muitas vezes buscando um retorno eleitoral, buscando uma maior abordagem, ele acaba perdendo em qualidade e nós acabamos perdendo lugar para debates profundos como esse, que acabam acontecendo sempre aos 45 do segundo tempo, e aí não dá tempo de fazer um debate de qualidade. Então, como foi colocado, precisa se discutir um código eleitoral que tem lá 900 artigos, não vai dar para fazer isso em 2025 para se aplicar em 2026. Tinha que estar debatendo agora, né? Então é isso. Meio-dia 24, esse é o programa Gente que Fala, no ar, ao vivo, pela Altivia TV da internet e também pelas nossas redes sociais. Hoje é segunda-feira e a gente vai tratar de um outro assunto agora aqui com a Viviane Zanardo. Vamos tratar de educação, gente, olha só, porque vai acontecer dia 27 aqui em São Paulo, o primeiro encontro dos midiáticos voltado para alunos do primeiro ao 9º ano da rede pública. Nesse encontro, organizado pelo Jornal da Criança, os estudantes terão a oportunidade de refletir
se todo o conteúdo online é verdadeiro e como identificar as notícias falsas na internet, né? As fake news. O encontro é inspirado na Semana Global de Alfabetização Midiática da Unesco, prevista para acontecer entre os dias 23 e 25 de outubro em Amman, na Jordânia. Bom, vamos lá, Viviane, como é que isso vai se desenvolver? Como é que os alunos terão contato aí com essa oficina de educação midiática, organizada pelo Jornal da Criança? Bom, boa tarde novamente para quem começou a acompanhar agora. É uma satisfação imensa poder falar um pouco desse sonho que a gente está realizando, que é o primeiro encontro dos midiáticos, né? Porque eu, como jornalista, eu acompanho muito essa questão da importância de educação midiática direcionada para os professores, né? Mas nada que fale diretamente com os alunos, né? E os alunos, eles, principalmente dessa geração, eles nascem praticamente conectados, né? Então, eles sabem mexer muito bem no celular, né? No tablet, e a gente sabe que devido à pandemia, muitas crianças, infelizmente, se conectaram muito mais, e principalmente nas redes sociais que não são adequadas para as crianças, né? Estou falando menores de 13 anos, porque as redes sociais elas são autorizadas para maiores de 13 anos. Infelizmente, muitos estão conectados, né? Mas será que eles sabem o que mexer? Eles sabem diferenciar o que é o fato de uma informação? O que é um meme? Aquela dancinha bonitinha onde todos aparecem? Qual que é o fundo de verdade? Qual que é a mensagem que está por trás disso, né? Então, de repente, aquela criança, aquele aluno pré-adolescente, adolescente, que está ali conectado o tempo todo, no intervalo da escola, né? Que às vezes leva o celular escondido, nem todas as escolas permitem, né, o uso, mas muitos levam na bolsa, até mesmo para comunicação com os pais, que preferem agir dessa forma, para uma comunicação direta, mais dinâmica, para, olha, sai ali na hora na hora que eu estiver marcando, vou te mandar uma mensagem, e acaba perdendo o controle desse aluno, né, do controle do que está ali do outro lado da tela, né, gente, que é muito importante a gente saber, a internet é como se você estivesse soltando o seu filho numa rua, seu filho de 12 anos numa rua para ele atravessar uma avenida. A gente não sabe o que ele vai encontrar, né? É um mundo ali que está solto, ele pode encontrar de tudo, né? Então, e daí esse aluno que está ali no telefone, olhando um meme, ele entra na sala, por exemplo, de língua portuguesa, e a professora coloca ali como tarefa ele aprender sobre a diversidade textual, né? Vamos falar sobre legendas, vamos falar sobre gêneros textuais jornalísticos, vamos ensinar sobre notícia, a diferença entre notícia e reportagem, vamos falar sobre sinopse, que é um outro gênero textual, mas o gênero textual que a gente está vendo ali nas mídias, né? A gente não está explicando isso para eles, né? Isso é um pouco de educação midiática. Inclusive, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, prega isso, que isso deve ser ensinado em sala de aula, né? Nós estamos conectados com tudo isso, então é importante ensinar esses jovens como utilizar as mídias, né? Então, como identificar, como suspeitar de um conteúdo que aparece ser bonitinho, uma imagem que está sendo gerada ali no TikTok, né? Ou no Instagram, ou um conteúdo que eles encontram pelo YouTube, como identificar ali o que é fato, o que é boato, o que é opinião da informação. E como identificar uma fake news? Então, como uma criança deve fazer para identificar? Exatamente. A primeira coisa, é muito complicado as redes sociais, né? Então, você não sabe quem está produzindo aquele conteúdo. Para isso existem os jornalistas, isso que a gente vai falar no primeiro encontro dos midiáticos. O jornalista ele tem importante o papel de fazer a apuração dos acontecimentos, né? Nós recebemos essa formação. Então, quando você vai fazer uma produção de uma pauta, quando eu trabalhava na pauta da Globo, da Bandeirantes, eu fazia as famosas rondas, né, que vocês conhecem muito bem, que é ligar para todos os departamentos de polícia, assim, de hospitais, identificar, falar direto com a fonte, aconteceu um acidente, aconteceu uma manifestação, você vai ligar, você vai falar com aquela pessoa, com aquela fonte de informação oficial. Mas hoje, no dia a dia, ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Então, quando você encontra um conteúdo online, o que você tem que reparar? Quem produziu aquele conteúdo? Quem está gerando aquele conteúdo? Vamos analisar, né? Vamos questionar, né? Será que essa pessoa que está gerando esse conteúdo tem algum interesse por trás disso, né? Vamos conversar com os nossos responsáveis antes de compartilhar, porque é uma grande responsabilidade que a gente tem compartilhar qualquer conteúdo, né? Isso não pode ser feito, a gente tem que analisar antes.
Bom, como você destacou, né, Viviane, no começo da sua fala, as novas gerações já nascem conectadas, né? Se bobear, daqui a pouco o cordão umbilical vai ser substituído pelo cordão de carregamento do celular, do jeito que as coisas vão, né? Onde é que eu quero chegar nisso? Que uma coisa é a educação midiática necessária, que é papel da escola, né? Uma vez que os pais não receberam educação midiática, não estão neste tempo, né? Então, mais do que nunca, a escola tem que estar preparada, e mais do que nunca, um evento como esse faz todo sentido. Com certeza. E a gente tem o apoio do Educamídia, que é um programa do Instituto Palavra Aberta. Temos apoio também da FTD Educação, que tem uma estreita relação com professores, né? A FTD é uma grande editora, onde apoia os professores em excelência de livros didáticos, paradidáticos também, apoiando o professor em sala de aula. E a gente está junto, né, nesse encontro para tentar mostrar para esses alunos o caminho, né? Quando suspeitar de uma informação, né? Não acreditar em todo o conteúdo bonitinho que aparece ali, um vídeo bem produzido, porque todos nós podemos gerar conteúdo hoje em dia, né? E a única função, o único profissional que tem essa função de gerar um conteúdo que você pode falar, olha, isso é uma informação segura, né? É diferente de uma informação segura de opinião. Isso também faz parte de educação mediática, né? Porque a gente ensina o nosso leitor, do Jornal da Criança, ele entender o que é informação, a diferença da informação com a opinião. E é muito importante esse trabalho. Então, dentro do Jornal da Criança, a gente faz isso, né? A gente transmite a informação e a parte da opinião fica com o Mike, que é uma mascote. É um cachorro inanimado que ele fala sobre o universo canino, mas ele sempre ele traz um ar da graça, né? Alguma coisa engraçadinha sobre o universo canino, mas falando de uma realidade, principalmente sobre as mudanças climáticas, sobre alguma questão que aconteceu ali, fazendo o nosso leitor refletir. Ele sempre fala na primeira pessoa, porque eu acho, eu penso. Lógico que os grandes veículos de imprensa eles não colocam assim em primeira pessoa, mas uma maneira de treinar o nosso leitor de informação para quando ele estiver vontade, né, de mergulhar numa Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, num G1, né, tiver mais domínio da fala, né, da escrita, da leitura, ele possa ser mais crítico, né, entender o que é uma opinião de uma informação, a diferença. Olha, Viviane, então, o primeiro encontro dos midiáticos, dia 27 de outubro, entre 4 e 5 da tarde, isso tudo vai acontecer na Biblioteca do Parque Vila Lobos, Avenida Queiroz Filho, 1205, aqui em São Paulo. Como é que faz para participar? Os alunos se inscrevem ou as escolas? Pode ser o evento aberto a todos, a gente tem uma capacidade de 250 pessoas. Antes a gente vai fazer uma visita monitorada por um grupo restrito de alunos que já estão cadastrados no nosso evento, que fazem parte da EMEB Vinícius de Moraes, é uma escola pública da Zona Leste. Eu queria até agradecer a participação da professora Maria Gabriela, é muito engajada, eles fazem parte do programa Imprensa Jovem, da Secretaria Municipal do Estado de São Paulo, né? E a gente vai primeiro ter esse contato com essa turma. Esse evento está aberto para todos os alunos de escolas públicas, particulares e qualquer professor. É importante encaminhar um e-mail para a gente, e esse e-mail, a partir desse e-mail, a gente vai encaminhar um formulário para vocês preencherem, contato@editora10numeral.com.br. Tá? A Editora 10 é a editora responsável pela publicação do Jornal da Criança. Legal, muito obrigado aqui pelas informações. Olha, gente, vamos dar uma paradinha rápida, 12h34, intervalo do programa Gente que Fala, mensagem do nosso apoiador aqui na sequência, e já a gente volta com outras informações. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
De volta agora, faltando 25 minutos para 13h. Você acompanhou o nosso intervalo aí, a mensagem do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa. A gente segue por aqui, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Próximo tema. Em uma votação que durou apenas 40 segundos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma PEC que limita as decisões monocráticas, que são tomadas por um único ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa proposta também restringe o prazo para os pedidos de vista. A aprovação pela CCJ do Senado provocou reação do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que defendeu o papel da Corte na proteção da ordem democrática. Agora, essa PEC é de número 8 de 2021, será encaminhada para a deliberação do plenário da Casa. Doutor Roberto Beijato Júnior, seu entendimento sobre essa medida aí põe lenha na fogueira aí nas relações entre o Congresso e o Poder Judiciário? Bom, esse é um tema que eu penso que é relevantíssimo, né? Um dos temas que mais tem que estar em discussão, efetivamente, essa discussão madura que nós vínhamos falando há pouco no Congresso Nacional. O que eu acho que é muito importante a gente ter clareza é quando a gente fala em decisões tomadas pelo Poder Judiciário, como regra geral, nós estamos falando do quê? Aí o Calandra vai poder falar muito bem sobre isso. Mas nós estamos falando de decisões que tratam de temas jurídicos sob uma perspectiva técnica. No entanto, quando nós caminhamos para o âmbito de uma Suprema Corte, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, é da própria essência dele, ao definir questões de alta densidade constitucional, que ele esteja decidindo temáticas que são fronteiriças entre aquilo que é jurídico e aquilo que é efetivamente político. Então, não é incomum que o Supremo, dentro das suas próprias funções, enverede também em algumas searas que vão afetar decisões de cunho político. Isso a gente precisa ter uma certa clareza. Entrando nessa temática, né, o que eu vejo que é mais polêmico que se discute hoje no Congresso e na PEC do Senado, além da questão da decisão monocrática, é a possibilidade, essa sim eu acho que tem que ser analisada com muito cuidado, a possibilidade de algumas decisões do Supremo, quando tomadas com o que a gente chama de controle abstrato, né, de constitucionalidade, ou seja, quando o Supremo diz, essa norma é constitucional ou é inconstitucional, etc., dessa decisão poder ser sustada pelo Congresso Nacional. Esse é um ponto que eu acho que tem que ser debatido com muito cuidado. Por quê? Não obstante, o Supremo, claro, vai decidir também sobre parâmetros políticos, isso é inarredável, a decisão jurídica, ela é sempre também uma decisão política, né? Não existe aquela decisão 100% neutra, técnica e objetiva. Isso é algo que, em termos epistemológicos, nós formos falar em termos científicos, isso não se sustenta, né? Por várias razões que não cabem nesse momento. Mas eu vejo com bastante cautela a possibilidade de uma decisão desse tipo ser derrubada pelo Congresso. Não obstante, esse debate tenha que ser feito. Já que se está decidindo questões políticas, a seara propriamente política para as discussões é o Congresso Nacional. A gente está vendo isso em debates hoje, como, por exemplo, o da definição da inconstitucionalidade, por exemplo, vou usar um tema que está em voga agora, do uso de drogas, do porte de drogas para uso próprio, o artigo 28 da Lei de Drogas, né? Eu tenho um grande problema nesse ponto, porque, por exemplo, quando o Supremo diz, olha, a criminalização do porte de drogas para uso próprio é inconstitucional porque viola a liberdade individual, e etc., 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 ele traz essa definição de uma maneira isolada, é inconstitucional e pronto. O campo político, ele tem condições de regulamentar melhor esse tipo de matéria. Então, por exemplo, eu vejo como uma opção política se eu vou definir o porte de drogas para uso pessoal como crime ou não. Mas isso tem que ser tratado não de maneira isolada, mas de maneira sistêmica. Porque senão o que acontece? Imagine o seguinte, tudo bem, eu digo, olha, o porte de drogas para fins de uso pessoal não é crime, você pode portar, tudo bem. Mas de quem essa pessoa vai comprar? Já que a venda vai permanecer sendo criminalizada, ela vai comprar de quem?
Vai comprar do traficante, é óbvio. Então, numa decisão assodada desse tipo, você fortalece o crime organizado, nesse tipo de coisa. Então, eu penso que essas demandas que estão bem na fronteira entre o político e o jurídico, eu não vejo como impensável o Congresso poder, sim, rediscutir essas coisas. Mas tem que se tomar muito cuidado. Não dá para ser um debate, como o senhor bem colocou, aprovado ali em 40 minutos, em 40 segundos, né, numa comissão do Senado. Isso tem que ser fruto de um debate muito amplo. Mas eu penso que é um debate que vai ter que ser enfrentado, até onde vai se dar essa retroalimentação entre o poder político do Supremo e o poder político do poder legislativo eleito para isso, né? Então, algumas colocações iniciais aí, eu passo a palavra, para não me estender tanto também. Vamos ouvir o doutor Calandra. O senhor compartilha o entendimento do doutor Bejato, doutor Calandra? Seu áudio está fechado, doutor Calandra, por gentileza. Pode abrir o microfone, por favor. Doutor Calandra, seu áudio está fechado. Doutor Calandra, não nos ouve? Estou vendo. Agora sim. Seu áudio estava fechado. Pode seguir. Bom, em primeiro lugar, o meu respeito ao doutor Bejato, porque tratou com boa técnica aquilo que está sendo apresentado. Por muito menos do que isso, o povo de Israel foi à rua, quase que fez uma revolução, porque o Estado de Israel pretendia, o país pretendia que as decisões fossem revistas pelo Congresso, decisões de ordem política, evidentemente. Nós já temos um dispositivo que prevê a intervenção do Congresso para deliberações do Judiciário. Quando o Judiciário decreta uma prisão de um parlamentar, de modo preventivo ou em flagrante, a Casa Legislativa pode revogar essa prisão. E algumas deliberações do Supremo, em matéria penal, podem ser revistas pelo Congresso quando se cuida de infrações ligadas à classe parlamentar. Então, isso já existe, não é estranho. Eu acho que algumas coisas que colocaram nesse projeto são escancaradamente inconstitucionais, como, por exemplo, essa questão do relator não poder deliberar sem submeter ao órgão colegiado. Eu me lembro que na lei do porte de armas, a primeira que foi feita a esse respeito, foi no primeiro ou segundo governo Lula, e proibia o juiz de dar liminar. Eu tive um caso estava na alçada criminal, uma pessoa que foi assaltada mais de 10 vezes, e ela se tomou de exasperação e acabou tendo uma arma, uma pessoa idosa, tinha uma arma dentro do bar em que ele trabalhava para se defender dessas agressões. Nunca usou a arma, nem coisa nenhuma, e acabou preso, e eu não podia soltar aquele idoso sem nenhum antecedente, porque a lei me proibia de exercer a jurisdição. Então, eu disse que aquele dispositivo era manifestamente inconstitucional e concedi a liberação para aquela pessoa idosa. Um casal de idosos tinha um sabre do filho, que foi militar, dentro de casa. Foi preso por porte de arma de guerra, que o sabre pertence ao Exército Brasileiro. E eu não podia liberar porque a lei me proibia, mas eu concedi a liberdade para essas pessoas. Então, o fato seria até atípico, porque um casal de idosos com um sabre do Exército não quer fazer guerra de coisa nenhuma, era uma recordação que o filho que morreu, assassinado por bandidos, havia deixado para eles. E eles foram presos por isso, logo naquele afã da lei de porte de armas. Então, eu digo que proibir um juiz do Supremo de dar uma liminar é negar o direito à jurisdição, portanto, é inconstitucional. E essa é matéria a ser regulada internamente pelo próprio Supremo. E o Supremo já regulou, dizendo que, quando se dá uma liminar, tem que levar ao julgamento do órgão colegiado na esfera de competência daquele assunto que é levado a julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas eu estou falando demais, nem devia falar tanto, mas me permita só dizer uma coisa a mais. O Supremo acabou misturado com termos políticos, não por culpa do Supremo, mas por culpa da classe política que joga
Isso desde o tempo que eu fui presidente da AMB, em 2010. A classe política, todos os seus conflitos, ela vai bater na porta do Supremo para tentar resolver aquilo que perdeu no voto dentro da Casa Legislativa. E nós, juízes, não podemos dizer, mandar para o vizinho para julgar, nós temos que dar uma solução para aquilo. E o Supremo acabou avançando demais na competência do Legislativo. E isso traz monstrinhos como esse. Para mim, escancaradamente inconstitucional, no meu ponto de vista. O que é constitucional é a resolução interna do próprio Supremo, que já prevê que quando você dá uma liminar que afeta a situação de modo sensível, como as que às vezes são dadas, ela tem que ser levada ao julgamento colegiado e ratificada, ou então ela é reformada e vai prevalecer outra decisão. Não é proibir o juiz de decidir. Proibir o juiz de decidir é inconstitucional, é contra o Estado democrático de direito. Doutor Rolo, sobre esse aspecto levantado pelo doutor Calandra, do judiciário ser contaminado muitas vezes pelo político, isso acaba sendo natural, porque o judiciário não age de ofício, ele acaba sendo provocado, e os temas que chegam lá são políticos, acaba acontecendo naturalmente. Com certeza, Mauro, e é bom falar depois de pessoas inteligentes, né? Que a gente tende a concordar com tudo que eles falaram, né? Então fica fácil concordar com o professor Beijato, com o doutor Calandra, mas sobre esse ponto especificamente, né? É o que ele falou, quer dizer, os políticos fazem a bagunça interna lá nas casas legislativas, depois vão bater lá no STF e reclamam das respostas que tem, né? Das decisões. Para mim, Mauro, esse projeto é nitidamente uma forma de, entre aspas, né, uma palavra feia, mas uma vingancinha, né? Quer dizer, de alguma maneira o Congresso se sentiu diminuído na sua autonomia, e aí, para devolver isso, essa sensação e sentimento, eles acabam fazendo coisas talvez até piores, né? E eu concordo com o doutor Calandra, quer dizer, é da essência do Poder Judiciário decidir. Aí tem um projeto de emenda constitucional que diz, olha, o Poder Judiciário não pode mais decidir, ou não pode decidir monocraticamente. Quer dizer, como é que pode isso? O Poder Judiciário tem que decidir, aí decide, não, tudo tem que ser decisão colegiada? Não. E outra coisa que o doutor Calandra levantou, que é importante, o STF já colocou no seu próprio regimento interno regras para essas decisões monocráticas, para serem levadas, né, ou as turmas, né, respectivas, ou mesmo ao plenário, já tem regras. Em relação ao pedido de vista também, já tem regra específica. Eu também acho, não pode demorar, o ministro Luiz Fux não pode demorar 4 anos para decidir uma liminar, por exemplo, quando falava de pagamento, né, de verbas extras, né, para os membros do Poder Judiciário, e depois isso foi copiado, levado lá para o Ministério Público. Não pode demorar 4 anos para decidir. Só para dar um exemplo que a gente fala em sala de aula, né? Então, está errado, mas agora já não pode mais, já tem regra para isso. E também, lembrando que o professor Beijato falou, tem que tomar cuidado para não misturar decisões técnicas jurídicas com alguma coisa que tem um conteúdo eminentemente político, que depois vão reclamar. O professor Beijato deu como exemplo, Mauro, a questão da criminalização do porte de droga, e eu acho que outro tema que está causando uma polêmica muito grande é a questão do aborto, e não terminou ainda. E isso vai dar pano para manga. O judiciário decide uma coisa, vai lá o Congresso dizendo que está tendo usurpada a sua competência. Vamos ver. Para isso, a gente costuma dizer no popular, cada macaco no seu galho, cada um tem que cumprir bem o seu papel para que a sociedade, viva em paz e viva em harmonia, né? Agora, não passa no Congresso Nacional, né? São 2 turnos em cada casa. É difícil, hein, doutor Rolo? Essa é a minha percepção, né? Eu espero que não. Lembrando, se a gente fala de decisão monocrática, eu espero que tenha senadores lá e deputados também que não fiquem sensibilizados por isso. É papel do Poder Judiciário decidir. Aí vai lá o senador, vai lá o deputado e diz, não, você não pode decidir mais. Eu acho que isso é um pouco de exagero, como diz o doutor Calandra, isso é inconstitucional. Viviane, sua percepção sobre esse tema como jornalista? Olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu saí da televisão porque eu não gosto de falar de política. E eu, como editora-chefe do Jornal da Criança, eu gostaria de ficar isenta desse bate-papo,
porque o Jornal da Criança ele transmite exatamente essa mensagem, né? Nós somos imparciais, nós apenas transmitimos a informação do que ela está acontecendo, porque eu não posso, como editora-chefe do Jornal da Criança, trazer pontos de vista dessa forma para o meu leitor em informação, né? Seria uma crueldade fazer isso. Muito bem, então eu vou te mandar aqui uma pergunta da nossa audiência, que vem pela Daniela Neves, ela acompanha a gente no YouTube, Viviane. O que poderia ser feito para que as fake news deixassem de ser tão generosamente remuneradas pelas mídias sociais? Como é que é? O que poderia ser feito para que as fake news deixassem de ser tão generosamente remuneradas pelas mídias sociais? Olha, É a pergunta da Daniela Neves. Daniela, é uma pergunta extremamente importante e delicada, porque, na verdade, isso tudo tem um fundo comercial, né? A gente sabe, né? Porque você pode patrocinar hoje, qualquer coisa você pode impulsionar nas redes sociais, né? Se eu pagar um valor X, tem um termômetro dentro desses impulsionamentos. Eu não falo nem de propaganda paga, porque hoje em dia a gente sabe que o jornal físico, né? Assim, o impresso, ele não existe mais, né? É difícil, né? Existe, né? É o modo de dizer que não existe mais, mas ele é difícil ir na banca. Ninguém mais tem esse hábito de ler o jornal, né? Então, por que os jornais perderam, né? Perderam espaço? Porque não tem mais anunciante aqui. Os anunciantes estão todos online, né? E ali é o anunciante misturado junto com as notícias, tem informe publicitário. Então, assim, gente, eu devolvo até a pergunta: como é que uma pessoa leiga que não estudou jornalismo vai saber separar tanta informação junto, né? Porque é um comércio que está aí atrás, né? É muito difícil. Esse trabalho de educação midiática, ele deve ser feito não só com os alunos, mas com os adultos também. Como você disse logo no começo, a gente não pode só trazer essa responsabilidade para os professores, né? Porque falta educação midiática para nós. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas que eu respeito muito, né? Pessoas com boa, excelente formação, e que eu vejo repassando conteúdos que eu falo, gente, pelo amor de Deus, isso daí não é uma fonte confiável, né? É muito complicado, né? E esses debates acontecem principalmente nos grupos de WhatsApp, né? Brigas, né? Porque você está transmitindo uma informação que não é verdadeira. Isso quando não tem aquelas pessoas, né, Viviane, que sabem que é fake news e que passam para frente para ver o circo pegar fogo. Tem gente que faz isso, né? Exatamente, é por ideologias diferentes, né? Porque acredita em posições diferentes. Com relação à política, isso aflorou muito mais, né, agora nessas últimas eleições, né? Então, você vê ideologias diferentes, são políticos, são pessoas que têm pontos de vista diferentes, e elas falam com uma propriedade que quem está ali do outro lado acredita naquilo, mas não sabe identificar que aquilo é uma opinião, né? Isso é muito delicado. Doutor Rolo, o Jaime do Jardim Bonfilholi também está com a gente, acompanhando a nossa transmissão. Obrigado, Jaime, aqui pela pergunta. Ele quer saber se a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser revertida pelo próprio STF. Então, vamos lá, importante a pergunta, sim. Já foram julgados embargos de declaração, a decisão foi mantida. Agora entrou o recurso especial, se não me engano, na sexta-feira, essa é a notícia que eu tive. Então, é possível, lógico, que o STF entenda que a decisão do TSE foi equivocada e reforme a decisão. Vamos lembrar, são 11 ministros no STF, desses 11, 3 estão no TSE, portanto, a gente já conhece esses 3 votos, mas ainda tem 8 votos que são desconhecidos. Além da parte, vamos imaginar, né? É complicado porque recurso extraordinário tem cabimento, tem que analisar isso antes, provavelmente o ministro Alexandre de Moraes não vai receber, vai ter que agravar, vamos imaginar, mas tirando a parte do mérito, tem alguma parte processual, como o uso de prova indevida, né? A defesa do ex-presidente diz que aquela minuta do golpe não poderia ter sido usada, então isso é um ponto jurídico importante que eles vão ter que analisar, e também teve cerceamento de defesa, eles queriam ouvir, se não me engano, mais 2 testemunhas, e o relator lá no TSE negou, então também tem esse ponto de cerceamento de defesa que tem que ser analisado. Então, resposta objetiva, é possível que o STF reverta essa decisão, só que isso não vai acontecer mais esse ano, vai ficar para o ano que vem. Doutor Bejato, o Rodrigo Monteiro está no Facebook, pergunta: a Constituição brasileira deixa claro os limites para as intervenções de um dos poderes nos demais, ou esses limites ainda são um pouco subjetivos? Uma excelente pergunta, uma pergunta profunda. Eu vejo assim, a Constituição ela traz de forma muito clara.
Quais são as competências privativas do Congresso Nacional? Estão lá no artigo 49 da Constituição. Quais são as atribuições do Supremo Tribunal Federal? Artigo 102 da Constituição. Isso está muito claro. O grande problema é que quando nós tratamos, sobretudo, de decisões, as decisões por si só, numa Constituição como a brasileira, elas são também alvo do quê? De uma grande carga hermenêutica, uma carga interpretativa sobre o conteúdo daqueles dispositivos constitucionais. E é nessa interpretação que talvez surge essa questão de um poder entrar um pouquinho na do outro. Entra num problema interpretativo. A Constituição ela deixa muito claro esses limites, mas quando eu tenho que definir, eu tenho que tratar esses limites com base em princípios muito amplos, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana aplicada a uma temática como, por exemplo, que o professor Rolo bem lembrou, a temática do aborto. O que eu vou entender por dignidade da pessoa humana aqui vai definir o resultado final. E isso vai ser muito, vamos dizer assim, muito subjetivo definir se a dignidade da pessoa humana, por exemplo, vai incidir, no caso, para inviabilizar o aborto, como já está no Código Penal brasileiro, ou se vai se permitir que essa prática se realize, e aí o Supremo que vai decidir, a contrário senso do que aquilo que o legislador já decidiu. Então, objetivamente, a Constituição traz esses limites, mas esses limites, quando são colocados, vamos dizer, na ágora, né, para discussão, eles vão sofrer a influência de uma margem interpretativa que, por vezes, é muito ampla. Esse é o grande problema. Então, essa é uma construção dinâmica, não para. Né? Isso que eu tenho a dizer. Sim, doutor Calandra, a pergunta agora aqui para o senhor da Roberta Lins, a gente não tem muito tempo, bem breve, tá bom, por gentileza. Ela está no Instagram, a Roberta Lins, ela quer saber qual é a função do Superior Tribunal de Justiça. Pois é, a gente vê aí todo o trabalho, todo instante aí, o quanto o STF tem sido provocado aí a respeito dos temas, e o STF tem entrado na casa de todo mundo com os temas constitucionais, né? Mas muita gente tem dúvida em relação ao trabalho do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem 33 ministros contra 11 que tem no Supremo. E é chamado Tribunal da Cidadania, porque todas as questões ligadas à aplicação da lei federal vão parar no STJ. E já resolveu questões bastante intrincadas ligadas à aplicação da lei federal. E ainda temos o Tribunal Superior do Trabalho, que está na mesma hierarquia, e o Tribunal Superior Eleitoral, que também está na mesma hierarquia do STJ. Mas o STJ é dedicado a esses temas previdenciários, a temas ligados à aplicação da lei federal, caso concreto, direito ao medicamento. São constitucionais de certo modo, porque tudo que está na lei federal é um derivado da Constituição Federal. Mas a grande função do STJ tem sido unificar a jurisprudência dos TJs, dos tribunais de justiça locais. Na minha opinião, cada tribunal de justiça deveria ser uma Suprema Corte estadual, com grandes responsabilidades, que já tem, mas que fosse, vamos dizer, uma instância de parada, e que só fosse para o STJ aquilo que realmente causasse a intervenção de um tribunal federal. E eu acho que, se nós seguíssemos o modelo de cada tribunal de justiça ser uma Suprema Corte, um ponto final para as questões que milhões, que se debatem a nível de estados, a justiça seria mais rápida e o STJ seria um tribunal de revisão apenas para questões controvertidas nos tribunais. Mas isso está longe de acontecer no Brasil pelo volume de processos que, com todas as barreiras que criam, acabam chegando ao STJ. Doutor Calandra, em apenas 15 segundos, no máximo, por conta do tempo aqui. 15 anos de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, como prevê essa PEC protocolada na semana passada no Senado,
sim ou não? Eu sei que o tema é extenso, é complexo. É só vou dizer que eu tive uma discussão com o ministro Lewandowski, que é favorável a essa limitação de tempo, e eu sou contrário, porque eu acho que a magistratura tem que ser permanente. Ela não pode, a cada período, estar sujeita a que a classe política reconduza ou não o magistrado para a sua cadeira, porque, dependendo disso, a gente tem absurdos como ocorreram no Paraguai, no Peru, no Chile, em outros países. Eu sou partidário que a magistratura tenha a permanência, a vitaliciedade necessárias, inclusive para a magistratura estadual, e haja uma permanência na carreira e que a pessoa só seja afastada realmente quando não quiser, depois dos 75 anos, e não tiver condições para seguir operando da sua cadeira. Eu acho que a experiência de um juiz com 30, 40 anos de carreira não é para jogar no lixo e mandar a pessoa pescar lambari na beira do córrego, que nem me mandaram fazer, mas eu sou péssimo pescador, insisto em ficar falando aqui no Gente que Fala. Muito bem, gente, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, e o agradecimento a todos vocês pela participação, em nome de toda a nossa equipe, doutor Alberto Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral, Viviane Zanardo, jornalista, publisher do Jornal da Criança, o doutor Henrique Nelson Calandra, desembargador aposentado, advogado, especialista em direito empresarial, ex-presidente da APAMAGES e da Associação dos Magistrados Brasileiros, e doutor Roberto Beijato Júnior, advogado, professor da Faculdade de Direito do IBMEC São Paulo. Programa Gente que Fala sempre por aqui, realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, internauta, você espectador, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã a partir do meio-dia pela Altivia TV da internet e também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos, obrigado pela companhia, até amanhã, tchau, tchau.